Olá pessoal, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um encontro aqui do Projeto Newton. Esse é o nosso primeiro encontro de revisão para a segunda avaliação do projeto. Bem, hoje eu vou dar início a essa semana de revisão. Nossa prova está agendada para a próxima sexta-feira. Algumas observações que eu já falei, mas reforçando, caso algum colega que tenha escolhido o formato de avaliação presencial apresente algum sintoma respiratório, coisa desse tipo, durante essa semana, bem, o ideal seria que testasse, mas em qualquer caso é muito importante que envie um e-mail para o projeto informando que apresentou sintomas e para que a gente possa lidar com esses casos, tá? Espero que não aconteça, espero que todos se preservem durante essa semana, que tenham se preservado no final de semana, para a gente finalizar a disciplina tranquilo. Espero que vocês estejam confiantes aí para essa avaliação. A essa altura do campeonato já dá para ter uma noção, né? E aí? Diferenciabilidade é mais difícil ou integração é mais difícil? Integração é mais difícil? O pessoal aqui do auditório presencial achou integração mais difícil. E no Zoom, o que é mais difícil? Integração ou diferenciabilidade? Diferenciabilidade, o Matheus, o Luiz, tá empatado ali. Tem gente que acha que diferenciabilidade. Eu acho diferenciabilidade. Eu acho que tem muitos conceitos, né? Eu acho que um pouco diferente da revisão da parte de diferenciabilidade, essa semana vocês têm uma boa noção do que vai estar na avaliação. Basicamente vocês sabem que vão ter que resolver integrais. Essas integrais em geral vocês vão precisar encontrar a região de integração, e aí provavelmente é o que é considerado mais complicado, né, na parte de integração, que é descrever essas regiões de integração. A gente vai tentar praticar. A nossa revisão vai ser baseada em exercícios, vou ir resolvendo exercícios com vocês, a qualquer passo da resolução. Se ficar alguma dúvida, vocês perguntam, eu vou tentar ficar ao máximo olhando para cá, e quem tiver aqui também quiser ir no microfone, fique à vontade. Bem, uma dica importante para a nossa revisão, até para dar um andamento bom na nossa aula, a gente vai assumir, sem perda de generalidade, que qualquer pergunta com a palavra sempre, a resposta vai ser não. Então eu sempre posso não existe sempre em cálculo 2, tá? Eu sempre, ρ ao quadrado é sempre x quadrado mais y quadrado? Não. Sempre eu posso mudar a ordem de integração? Depende da região de integração, você tem que fazer as considerações. Então a gente vai assumir que perguntas com sempre, que é aquela tentativa que a gente às vezes traz do ensino médio, de querer uma regra que funciona sempre, aqui não existe, tá? Então, fica como dica aí, qualquer coisa que você acha que sempre vale, provavelmente existe um contra-exemplo. Tirando isso, bem, como é que eu vou fazer a revisão a princípio? Minha ideia é ir resolvendo alguns exercícios com vocês, desde os mais simples, de integral dupla, até a gente ir subindo de dificuldade. Então, passando por regiões retangulares, passando por regiões gerais, passando por coordenadas polares, integrais triplas e até as coordenadas cilíndricas e esféricas, tá? Vamos tentar fazer o máximo disso na aula de hoje. Antes, só uma pergunta, quer dizer, na verdade, todo mundo já deve ter, acho que hoje deve ser liberado, caso já não esteja disponibilizado, o gabarito, a resolução da lista de exercícios, né? Uma coisa muito importante é que vocês deem uma olhada, compare lá a resolução de vocês com a resolução que está. Qualquer dúvida, procurem a monitoria vai continuar atendendo essa semana de revisão. Eu fiz desse jeito, é diferente, eu posso fazer desse jeito que eu fiz, tem que ser do jeito que está escrito lá, até porque essas resoluções da lista contribuem para vocês entenderem melhor como o processo de resolver a questão. Às vezes vocês ficam um pouco perdidos de o que vem primeiro, coisas desse tipo. Às vezes é bom ver uma resolvida, e também é isso que a gente vai fazer. Eu acho importante para os colegas que perderam algumas aulas também, que assistam as aulas da semana passada. Eu fiz bastante coisa da lista toda.
Que bom, né? Bem, eu acho que vai ser tranquilo, tá, pessoal? A prova não é o que eu sempre tento dizer para vocês. A prova não é para ser o objetivo de uma avaliação de disciplina, não é ser um desafio, não é ser um nada muito absurdo. O objetivo é só um processo de validação daquilo que vocês fizeram. Então, eu não tenho o objetivo de, numa avaliação, ferrar ninguém. O objetivo é simplesmente ter esse processo de verificação do conteúdo. Então, eu espero que a avaliação pareça para vocês o mais natural possível, apenas como mais um passo no processo do que algo tão assustadoramente desafiador. Tá bem? Vou começar resolvendo algumas integrais só para a gente retomar. A gente fez muita coisa nessas últimas 4 semanas. Então vamos começar aí com uma integral bem simplesinha, de integral dupla, numa região retangular, tá? Então eu vou calcular a integral sobre um retângulo R da função x e elevado a x sobre y dA, onde R é o subconjunto do R2, ou seja, os pares ordenados que estão no R2, tal que o x varia entre 0 e 1 e o y varia entre 1 e 2. 1 e 2. Tá bem? Só pra gente tomar relembrar algumas coisas, né? Essa região é uma região retangular. Primeiro que isso daqui foi definido via somatório, toda aquela conversa lá do começo do curso, mas o teorema de Fubini, ele é o que nos permite resolver isso de forma mais simples, né? Então, o que a gente sempre vai usar em todas as integrais, a gente vai usar é o teorema de Fubini, que nos permite passar de integrais múltiplas para integrais iteradas, né? Integrais de cálculo 1 feitas considerando que a outra variável é uma constante. Então, o que o teorema de Fubini diz pra gente é que essa integral ela equivale, a princípio, a duas integrais simples, né? Integrais no estilo de integrais de cálculo 1, onde você tem aqui o x variando de 0 a 1, então, de fato, é a notação de uma integral definida do cálculo 1. O y varia de 1 até 2 da função x e elevado a x sobre y. E aí, os cuidados que você tem que tomar é que quando você coloca isso como integrais inteiradas, você tem que respeitar os limitantes de integração em relação aos elementos diferenciáveis, né, aos diferenciais. Quem varia de 1 até 2 é o y, então eu tenho um diferencial aqui dy, e eu tenho o dx aqui. O teorema de Fubini também diz pra gente que não existe, principalmente em retângulos, não existe não existe uma ordem prioritária, não existe uma única ordem correta, você pode alternar. Então essa mesma integral ela pode ser escrita da forma de 1 até 2, da integral de 0 até 1, de x e elevado a x sobre y, só que aí trocando a ordem dos integrantes. E mais do que isso, em regiões retangulares, essa mudança de ordem de integração, mesmo em regiões gerais, eu posso fazer desde que eu corrija a região. A gente vai fazer casos desse tipo na aula de hoje. Agora, uma coisa que é específica de retângulos para integrais duplas e restrito aos paralelepípedos e integrais triplas é o corolário do teorema de Fubini. O corolário do teorema de Fubini, ele diz pra gente que desde que a função
se escreva como produto de uma função que só depende de x por uma função que só depende de y, aqui não tem nada, tem 1, né? Você ainda pode, em vez de fazer a integral inteirada, você pode passar da integral dupla para o produto de integrais simples, né? Então, o corolário do teorema de Fubini, observem que as condições está numa região retangular, isso aqui é um retângulo, isso aqui nada mais é do que o 0, 1 cartesiano com 1, 2. E a minha função, se você, vamos fazer aqui um detalhamento, a minha função f de xy, ela pode ser escrita como uma função g de x vezes uma função h de y, onde a g de x é essa x elevado a x e a h de y é a função 1 sobre y. Então, de fato, o f se escreve como produto de duas funções e, nesse caso particular, o corolário do teorema de Fubini ainda permite escrever isso de uma forma mais simples, que é a integral de 1 até 2 de 1 sobre y dy vezes a integral de 0 até 1 de x elevado a x dx. E aí essas integrais são integrais de cálculo 1, vamos resolver elas, tá? A primeira é a mais tranquila, né? Porque é uma função que eu conheço uma primitiva, imediato, né? Às vezes você até já conhece a primitiva da x elevado a x, mas essa não é tão imediata. Em relação a 1 sobre y, se você conhece a primitiva, é o ln do módulo, né? Então vamos para cá. Então aquela primeira parte, aquela primeira integral, é a primitiva de 1 sobre x, que é o ln, bem, do módulo de y, quer dizer, de y, né? Isso variando de 1 até 2. Bem, como que eu resolvo aquela segunda integral? Eu vou reescrever ela aqui rapidamente. Então é de 0 até 1, x elevado a x dx. Bem, o ln do módulo de 2 é o ln de 2 e o ln do módulo de 1 é 0. Então isso aqui fica simplesmente ln de 2, tá? Então essa aqui é a parte mais tranquila. Essa daqui é uma técnica de integração que, apesar de ser do cálculo 1, em termos de integração por partes e substituição, é importante que vocês revisem, caso não tenham revisado. Essa daqui é uma integral que você faz ela por partes. Integral por partes é aquele famoso integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, onde a escolha da u pode ser feita usando uma regra de prioridade dada pelo mnemônimo Liat, que é basicamente logaritmo, inversas, algébricas, trigonométricas exponenciais. Essa daqui é clássica, provavelmente todos vocês já resolveram ela num curso de cálculo 1, talvez até no curso de cálculo 2 de novo. Bem, pela ordem, as exponenciais é sempre a última, então a exponencial nunca é o u. Então, a algébrica é primeiro. Então, o seu u é x. Nessa brincadeira aqui você teria u igual a x e dv igual a e elevado a x dx. Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer uv, mas quando você integra a exponencial é ela mesma. Então, x e elevado a x, variando de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de v du. V é exponencial, du é dx. Então, e elevado a x dx. Então isso aqui dá a integral, o ln de 2. No 0 isso dá 0. No 1 isso daqui dá, que multiplica e, né? Porque 1 vezes e elevado a 1. E menos, aqui vai dar e também, né? E menos e. Então essa integral é 0. Tá bem? Não. Desculpa. Perdão.
Tô acordando ainda, tá? Aqui não é E, né? É menos E elevado a 1, sim, é E elevado a 0 é 1, né? Não existe ln de 0, né? Agora sim, E menos E cancela, vai ficar menos 1, então menos com menos mais, ln de 2, tá? Acho que alguém provavelmente não chegaram a gritar porque não deu tempo, mas ln de 2, tá? Isso daqui, teorema fundamental do cálculo, E menos E elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Tá ok? Essa é tranquila. Acho que aqui não deve ter nenhuma dúvida. Vamos fazer só mais uma nesse estilo. E aí, para lembrar até algumas técnicas de integração que às vezes a gente se esquece. Então, vou fazer mais uma nesse estilo. E aí, vamos começar com coisas um pouco mais elaboradas. Integral de 0 a 2. Agora eu já vou colocar direto, tá? Não vou reescrever tudo aquilo. Eu poderia reescrever a integral sobre uma região R, que é um retângulo e coisas desse tipo, mas não vou ficar fazendo coisas repetitivas. Então, de 0 a 2, de 0 a π, dessa daqui. Só vou fazer essa, porque essa daqui é uma integral importante, tá? Importante porque esse seno quadrado e coisas desse tipo pode aparecer muito quando a gente vai lá nas coordenadas polares. E aí você tem que lembrar que existe uma brincadeira, né? Existe um macete para resolver esse tipo de integral, que não são imediatas, mas também não são tão complicadas. De novo, eu estou em uma região retangular, é produto de funções em R e em θ. Eu posso usar o corolário do teorema de Fubini, que me diz que isso é a mesma coisa que integrar de 0 a 2 R dr. O corolário do teorema de Fubini vai ser muito usado principalmente nas mudanças de variáveis, né? Geralmente quando você muda variáveis, você acaba caindo no corolário do teorema de Fubini, que facilita bastante as contas, tá? Levando em consideração, inclusive, que o tempo é um grande adversário na hora da resolução da integral, da prova, tá? Então, todo o tempo que você consegue ganhar é importante. De 0 até π, seno quadrado de θ dθ. Essa é a mais simples, né? Isso daqui não tem muita coisa para fazer. A integral de R, só isso aqui é um zero, tá? Integral de R dr, R quadrado sobre 2, de 0 a 2, então 2 ao quadrado sobre 2 que dá 2. Então essa daqui vale 2, tá? Qualquer dúvida, só faz a continha aí que vai ser tranquilo. Aí aqui que mora, isso não é uma substituição, mas quer dizer, não é uma integral por substituição, mas cabe uma substituição do seno ao quadrado de θ, tá? Aqui, então a gente acaba fazendo a revisão de algumas técnicazinhas de cálculo inevitavelmente. A ideia, sempre que aparecer seno quadrado ou cosseno ao quadrado, e tomem muito cuidado, porque isso vale para seno ao quadrado e não seno de θ quadrado. Seno de θ quadrado, em geral, é aquela que não sai e você precisa procurar, talvez trocar a ordem de integração. A gente vai ver algo parecido hoje. Esses casos aí você sempre vai usar as duas. Existe uma identidade fundamental trigonométrica, que é cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1. Essa é clássica, todo mundo lembra. Uma que é muito importante, não tão lembrada, é que cosseno de 2θ é cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Então, toda vez que você precisar integrar cosseno ao quadrado a seno ao quadrado, você vai ter que passar por aqui. Mas um detalhe, tá? Esse tipo de integral, ele é tão clássico que às vezes você já até decorou quem que é a primitiva. Se você já decorou, não precisa fazer todas as técnicas de integração. Como eu disse, é uma questão de tempo. Eu sei exatamente quem que é a primitiva disso. Já fiz essa integral tantas vezes que eu lembro. Então você pode fazer. Esses lembretes é mais para quem não lembra as técnicas. Mesma coisa aqui, tá? Essa é uma integral tão clássica que tem gente que bate o olho e não, isso aí eu sei quem que é a primitiva. Primitiva disso é x elevado a x menos e elevado a x. De fato. E aí você aplica direto e você já sai com o resultado, tá?
Então, fazendo isso daqui, você obtém tanto cosseno como seno ao quadrado. Para obter o seno ao quadrado, você faz essa menos essa, o que faz os cossenos quadrados se cancelarem. Fica 1 menos cosseno, você divide por 2, então seno quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Essa é a substituição que você sempre vai usar para seno quadrado, e o cosseno, que a coisa que muda é que em vez de menos vai ser mais, tá? Tá, então acho que dá até para fazer aqui. Então isso vai ficar 2 a integral de 0 a π. Observe que aqui não tem mudança em intervalos de integração, porque eu não estou fazendo mudança de variável. Eu estou substituindo a função por outra coisa que é identicamente igual a ela, tá? Então não mudei a função, eu só escrevi de uma forma... isso aqui vale para todo o θ. Então é a mesma coisa escrita de forma diferente. Então 1 menos cosseno de... Do jeito que eu escrevi ficou parecendo cosseno quadrado, né? Perdão. É cosseno de 2θ, tá? Cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Aí essa daqui você pode quebrar. O meio é imediato, né? Observe que você tem aqui meio e menos cosseno de 2θ. Então vai ficar 2 meio. A integral de meio dθ é θ sobre 2. No zero vai dar zero, então π sobre 2 menos. Aí tem um meio aqui que você pode colocar para fora. Só que aí quando você... Aqui também é por substituição, né? Você vai chamar U de 2θ, o que vai fazer com que o du sobre 2 seja igual ao dθ. Então essa é aqui sim você vai fazer substituição. É uma substituição simples, você já tem um meio. Com esse meio que vai aparecer do diferencial, você fica com 1/4. Então você coloca 1/4 aqui. É integral. Aí aqui você precisa sim, como aqui é substituição, você precisa aplicar nos limitantes de integração. U é igual a 2θ. Então no zero dá zero e no π dá 2π. Então você vai ficar com 0 a 2π, o que não é problema, porque isso aqui sempre zero, né? Tipicamente essa parte da integral, quando é de 0 a π, se anula. Vai ficar cosseno de U du. E esse pedaço é zero, né? Só você... Bem, integral do cosseno é o seno aqui dá zero, então esse pedaço aqui se anula, fica π, né? O 2 cancela com 2 lá embaixo, essa integral é π. Deixa aí no quadro um pouquinho, tranquilo? Então integrais desse tipo acho que não é problema. Vai ter integrais em regiões, se não retangulares, pelo menos em regiões de paralelepípedos, para vocês resolverem, e vai ter outras coisas, né? A prova tem que pegar todo o conteúdo. Vamos fazer agora umas coisas um pouquinho mais gerais, tá? Antes da gente chegar em coordenadas polares, vamos olhar regiões que são em coordenadas integrais, que são em coordenadas retangulares, mas você precisa encontrar aquelas funções limitantes. Então vamos fazer essa daqui, ó. A integral é relativamente simples, é uma integral dupla sobre D de 2xy dA. Bem, e quem que é o meu D? Onde D é uma região triangular. Onde D é a região triangular com vértices. Com vértices na origem, 1, 2 e 0, 3. Bem, essa daí já fica um pouquinho mais interessante, né? Porque aqui você já vai ter que pensar um pouquinho na região de integração. A função é simples, mas você precisa entender um pouquinho da região de integração. O que é esse D? Eu estou aqui no plano x, y, e eu tenho alguns pontos. Eu tenho o ponto 0, 0.
né? Eu tenho ponto 0,3 e eu tenho ponto 1,2. Então, desculpa, 0,3 não é aqui, né? Pera aí. 0,3, agora sim. E eu tenho o ponto 1,2. Então, 1 aqui no X. E esse aqui é 3, mais ou menos aqui. Então, tem um ponto aqui. Vamos dizer que esse é o ponto 1 e 2. Tá bem? E aí isso forma um triângulo, né? Espera aí, só um minuto. Isso forma um triângulo. 3 pontos não colineares formam um único triângulo, que é esse triângulo aqui. Então essa é a minha região de integração. E aí, observe que essa região... Bem, aqui você vai ter que pensar um pouquinho sobre a região D. E qual que é? O que você tem que fazer quando você se depara com uma região geral? A ideia para a região geral é sempre a seguinte: você vai precisar escolher uma das variáveis para ser independente. Você vai colocar essa variável para variar do seu valor mínimo até o seu valor máximo. E você coloca outra variável para variar em função dela, né? Aquele desenho que eu fiz várias vezes, que se você tem uma região lá assim, e você quer integrar aqui, você tem duas formas de o fazer. Você pode determinar quem é o valor máximo e mínimo do y, máximo e mínimo. E aí, para cada valor do y que você tiver entre os valores máximo e mínimo, você observa qual que é a variação do x. Então você vai ter uma função aqui limitando inferiormente e superiormente o x. E a mesma coisa pode ser feita ao contrário. Em vez de você escolher o y máximo e o y mínimo, você encontra quem que é o x mínimo e o x máximo. E aí, para cada valor de x que você tomar aqui dentro, você vai perceber que tem uma região, um intervalo de variação para o y. Então, vai ter os limitantes em y vão depender dos valores de x. Então é uma escolha e às vezes você é difícil saber qual que é a melhor opção, né? Aqui, se você observar, tem o seguinte: você pode colocar o x, como são retas, você tem duas possibilidades. Para começar, você pode pensar, olha, o x, bem, esse ponto é um 2, 0, 0, 0, 3. Então o x está variando de 0, x é a primeira coordenada, né? De 0 até 1, certo? Essa é uma forma de você ver essa região. O x varia de 0 até 1. Se você escolhe isso, aí você vai ter que entender como é que o y se comporta em relação ao x. Via o quê? Bem, esse mesmo desenho, vamos entender ele aqui. Se o x varia de 0 até 1, o que eu quero saber é, quando eu pego um x entre 0 e 1, o que acontece? Bem, os valores de y, na hora que você passa uma reta aqui, ó, você percebe que os valores de y ficam limitados entre aqui e aqui, certo? Então esse é o intervalo de variação do y. Então você fixou um x, se você anda um pouco para cá, você passa uma reta vertical, você vai ver que tem limitações para cima e para baixo. E como que essas limitações são dadas? Pela equação dessas duas retas, que você vai ter que determinar. Eu já vou fazer isso. Mas qual que é a outra possibilidade? Se você não quer que o x seja variável livre, você prefere o y como variável livre, você tem que observar o seguinte. Vamos agora para a segunda coordenada. Olha, 0, 2, 3. Ou seja, o y varia até o 3. Então, a outra possibilidade é você fazer o y variar de 0 até 3. Só que aí, quando você pega um y qualquer aqui no meio, o que você vai observar? Que o x varia
do zero até bater nessa reta. Aí tá, aí quando você faz isso, você vai perceber o seguinte. Por um lado, se eu colocar o x para variar de 0 até 1, eu vou ter funções embaixo e em cima, funções lineares, retas, embaixo e em cima limitando o y, certo? Mas eu vou calcular essa integral em uma única rodada, porque eu vou colocar a função de baixo e a função de cima. O que acontece se você escolher o y livre? Quando o y está livre, o x varia de 0 até essa reta, mas só até a altura 2. Porque quando chega na altura 2, o que barra o x é essa outra região. E aí, como tanto essa daqui, tanto esse segmento como esse segmento são limitantes superiores para o x, você não tem como resolver isso em uma única integral. Aí você tem que cortar aqui, resolver no triângulo de baixo, resolver no triângulo de cima. Então isso já indica que essa daqui não é tão boa. Vai dar mais conta, vai dar mais trabalho. E a sua integral, ela é simétrica. O que significa que, do ponto de vista da função, não existe uma região melhor, porque é polinômio, isso aqui é linha, então vai continuar são retas, então vai continuar polinomial. Então isso é um bom indicativo de que a melhor escolha é você variar o x. E aí como é que você faz? Bem, vamos encontrar a equação dessa reta aqui. Bem, essa é uma reta que quando o x é zero, o y é igual a 3. Então ela é uma coisa do tipo mx mais 3, certo? Porque quando o x é zero, eu estou no 3. Ok, e quando o y, então quando o x é zero, eu estou no 3, então a equação dela é desse jeito. E aí você observa o que acontece aqui quando você está no ponto 1 e 2, né? Então quando o x é 1, então você vai ter 2 é igual a m, quando o x é 1 mais 3. Então o seu coeficiente angular vai ser quem? 2 menos 3 menos 1, ok? Isso daqui implica que a sua reta é a reta y igual a menos x mais 3. De fato, né? Porque essa reta, quando x é 0, y é 3, e quando x é 1, y é 2. Então, a equação da reta encontrada, qual que é essa? Essa é aqui, né? Todo mundo entendeu isso daqui? Isso daqui é de boa, né? Quer que eu explique novamente? Tá bom. Como é que você faz para encontrar a equação de uma reta? Vamos fazer um quadradinho aqui. Bem, para encontrar uma equação de uma reta em geral, você pega uma reta lá qualquer. Se você tiver dois pontos nela, então você tem x0, y0 e x1, y1. O que você tem que pensar? Bem, a equação de uma reta é sempre y igual a mx mais um d aqui, né? Então o que você faz? Você monta um sistema a princípio. O jeito mais geral é o y0 vai ser mx0 mais d e o y1 vai ser igual a mx1 mais d. O x0, y0, x1 e y1 foram dados. Então isso é um sistema de equações que você consegue resolver, né? Para resolver ele, bem, você pode... você quer resolver ele em m e em d, ok? Isso aqui é número, isso aqui é número, então você pode simplesmente, sei lá, multiplica isso aqui por y1, multiplica isso por menos y0, subtrai, você vai conseguir ir encontrando cada um deles. Mas tem um jeito mais fácil quando você sabe esse ponto aqui, ó. Você sabe o que acontece quando o seu x é zero. Porque quando o seu x é zero, o que vai acontecer? Em vez de olhar desse jeito aqui, você pode pensar o seguinte. Agora imagina que você tem esse ponto aqui. Se o x é zero, o valor que você tem aqui, então pensa que aqui é um x2 e y2, tá? Só que o x2 é zero, porque eu estou sobre o eixo y. Então, se eu colocar zero aqui, eu fico com o y é igual, o y2 é igual, isso aqui zero, d. Então o y2 é o d. Então o d você já encontrou, então você já pode ir no outro e fazer o seguinte. Bem, se eu já sei quem que é o d, é y2, então eu vou lá e escrevo
y0 é igual a mx0 mais y2. E aí eu resolvo. Foi o que eu fiz aqui. Na prática, o que acontece? A equação dessa reta aqui era y igual a mx mais d. Tá ok? Mas como eu sei o caso x igual a 0, então se x é 0, d tem que ser 3. Então eu já coloquei direto. O d tem que ser 3. Bem, agora eu preciso de um outro ponto para encontrar quem que é o m. Qual que eu fiz? Eu usei o ponto 1, 2. Por quê? Porque nessa equação, aqui eu já sei que é 3. No y, 1. No x, no y, 2. E no x, 1. Então o m é 2 menos 3, o m é menos 1. Entendeu? Deixa eu ver alguém ali. Ui. Essa eu não entendi. Tem algumas. As reações, né? Mas conseguiu entender, Cícero? Eu não sei se era uma dúvida que você tava, mas. Foi só uma reação, um desabafo. Lá em Goiás a gente faz uai. A gente não faz ui, lá a gente faz uai. Mas uai, é isso aí mesmo, tá? Bem, agora vamos no outro lado. Vamos fazer a outra, tá? Na outra eu vou ter o seguinte. Então eu encontrei essa daqui. Essa reta aqui é essa, tá? Vou encontrar essa reta daqui de cima. Posso fazer a mesma coisa, tá? Porque de novo eu tenho o caso 0. Então eu já sei que o d é 0. Que quando eu coloco 0 no x, o y dá 0, que significa que o d é 0, tá? Então a minha equação já vai ser uma coisa tipo y igual, para não ficar igual, eu, em vez de chamar de m, eu vou chamar de, sei lá, de tx, tá? Então eu já sei que ela é dessa forma, só preciso encontrar quem que é o t. Mas aí de novo eu uso 1 e 2. Então aqui dá 2, o t é o que eu quero encontrar, o x vale 1. Então nesse caso, bem, isso aqui t vezes 1 dá t. T igual a 2, e a equação da reta é y igual a 2x. Verifica se é ela mesmo, né? Quando x é 0, dá 0, e quando x é 1, dá 2. Então essas são as retas. Tá ok? Então vamos lá. Encontrei as retas. Encontrou as retas, o problema acabou, tá? Essa região vai ser onde vocês vão passar a maior parte do tempo de vocês durante a integrar. A prova não tem como, tá? Isso é o que é mais relevante dessa parte da teoria. Então a integral sobre d de 2x y dA, feita essa escolha de deixar o x independente e o y em função, bem, o independente tem que ficar mais externo, é uma integral definida, então x vai variar de 0 até 1. Da integral, deixa eu ver aqui, sumiu tudo aqui, só tá o áudio. Tá, vou aguardar um pouquinho, avisem quando voltar. Rapaz, eu gostaria que todo mundo que vem na semana de revisão viesse no curso inteiro. A minha taxa de aprovação na disciplina ia aumentar muito se todo mundo viesse. Tá normal, acho que foi... Dá uma olhada aí, porque eu acho que é particular. Se todo mundo que vem nas aulas de revisão viesse nas outras aulas, o cálculo 2 não teria uma taxa de aprovação tão alta. Bem, vamos lá. E aí as funções... A reta que está abaixo da minha região é a reta 2x. E a que está acima é menos x mais 3. E a função é 2xy. Quem varia aqui é o y, né? Observem que isso daqui me diz que o y está variando desde desse lado do triângulo, que é parametrizado pela equação dessa reta, até menos x mais 3. Ok? E aí, dy dx. Esse pedaço aqui não é suficiente para resolver essa integral, então eu vou deixar aí no quadro e vou resolver lá no 1, tá?
Deixa aí no quadro rapidinho, só para eu copiar para cá. Bem, o que eu vou integrar... Aqui eu vou escrever só, já com os limitantes definidos, a integral de 0 até 1, da integral de 2x até menos x mais 3, de 2xy dy dx. Vamos lá. Então isso é o que eu quero integrar, né? Bem, eu estou integrando primeiro em y. Isso dá integral de 0 até 1. Se eu estou integrando em y, os 2x se comportam como uma constante. Eu posso, inclusive, tirar da integral 2x. E aí eu multiplico. Bem, vai ficar 2x y ao quadrado sobre 2, que é a integral de y em relação a y, variando de 2x até menos x mais 3 dx, tá? Esse 2 pode cancelar com esse. Integral de 0 até 1. Vai ficar x que multiplica. Isso daqui eu vou elevar ao quadrado, então não importa a ordem, né? 3 menos x ao quadrado menos x que multiplica 2x ao quadrado. Só estou aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Dx. Quer dizer, só estou aplicando os limitantes do teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai ser a integral de 0 até 1. 3 ao quadrado, 9x, menos 6x vezes x, 6x ao quadrado, mais x ao quadrado vezes x, x ao cubo, menos 4x quadrado, 4x ao cubo dx. Só simplificando, vai ficar a integral de 0 até 1 de 9x menos 6x quadrado menos 3x ao cubo dx. Polinômio, não tem muito o que fazer. Integral de x quadrado sobre 2, que no 1 vai dar 9 sobre 2, menos integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3, o 3 com 6 simplifica, fica menos 2. Aqui tem menos 3, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, que no 1 dá 1 quarto. E aí, fazendo essa continha, vai ficar... Nem precisa, tá? Mas se quiser fazer a conta, vai ficar 18 menos 4, 14, menos 3, 11, né? Se não tiver errado a conta, dá 4 sobre 11. Ok? Para deixar um pouquinho aí no quadro. Entenderam? A parte de integração, ela é simples, né? Acho que essas daí principalmente. As integrais que eu resolvi na primeira são mais difíceis do que essa integral. Essa daqui é mais difícil encontrar a região de integração, né? Aquelas lá eu usei regrinhas de integração mais elaboradas. Aqui a função em si é muito simples. A única dificuldade está na região de integração. Vamos avançar um pouco mais. Pois não? 7 quartos? Tá bem, deixa eu... né? Deixa eu ver, 2, 18. 18 aqui... tá, é porque é 18 menos 8, tá certo. 18 menos 8, menos 4. Vai ficar... menos 3. Isso. Aí vai ficar 7 sobre 4. Obrigado. 7 sobre 4. Tá bem? O Saulo também fez a continha ali. 7 sobre 4. Vamos lá. Vamos calcular agora. Vamos fazer coordenadas polares, né? Começar a fazer coordenadas polares.
Uma das complicações, talvez eu nem precisava ter dito que vai ser coordenadas polares. Uma das dificuldades, principalmente na hora da prova, é a seguinte: é que você tem lá a integral e, bem, diferente da lista ou diferente do livro, né? Porque no livro, quando você vai resolver um exercício, o exercício que vem logo depois de integrais em regiões gerais, você sabe que é região geral. E quando está depois de coordenadas polares, você sabe que provavelmente é coordenadas polares. Se está depois de cilíndrica, você pressupõe que é cilíndrica. Qual que é a dificuldade, né? É que quando você pega na prova, vai ter uma integral e não vai estar dito para você, ó, resolve usando isso ou resolve usando aquilo. Até porque eu nem concordo muito com esse tipo de coisa tão direcionada, tá? Na vida, as coisas não chegam dessa forma, tipo, chega o problema e o cara já te diz qual que é a forma que é para você resolver. Isso não vai acontecer nem no mercado de trabalho, nem em lugar nenhum da vida de vocês, tá? Porque se ele soubesse como resolve, ele não ia passar para vocês como um problema. Então, isso dificulta um pouco, porque você pega, por exemplo, essa questão aqui, letra, acho que eu estou na 4, né? Nem contei, mas acho que esse é o exemplo 4. Determine o volume do sólido limitado pelos cilindros. X quadrado mais y quadrado igual a 1. E pelos planos, na verdade, limitado pelo cilindro, né? Só tem um cilindro. Pelos cilindros, x quadrado mais y quadrado igual a 1. E pelos planos, y igual a z, x igual a 0, z igual a 0 no primeiro octante. Isso daí já é mais complicado, tá? Pode deixar aí no quadro. Então é para determinar o volume do sólido limitado pelo cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1 e pelos planos y igual a z, x igual a 0, z igual a 0 e ainda que pertence ao primeiro octante. Então tem muita coisa aqui para limitar a região. Isso já é uma questão bem mais complicada. Dito dessa forma, bem, agora já... Mas provavelmente, se eu não tivesse falado no começo de coordenadas polares, lido dessa forma, a primeira coisa que vem na cabeça é usar coordenadas cilíndricas, né? Eu acho que, querendo ou não, você lê um cilindro aqui e você pensa assim, coordenadas cilíndricas, provavelmente. E aí, faz diferença usar coordenadas cilíndricas ou coordenadas polares? Não. Por que que não? Porque se você quer calcular um volume de um sólido com integrais triplas, você vai integrar basicamente a função 1, né? Você vai pegar esse objeto, vamos dar um nome para esse objeto aqui, vamos dizer que isso aí que eu ainda nem desenhei, chama aí, tá? Isso aqui, o nome do sólido é I, tá? Um subconjunto do R3. Então tem duas formas de você resolver isso. O volume de E pode sim ser calculado como integral tripla, quando você considera, sei lá, que a densidade é constante igual a 1, então a integral da densidade constante igual a 1 é numericamente igual ao volume. Então você pode integrar isso. Ou você também, isso daqui é possível, tá? Ou você também pode calcular o volume de E como integral dupla.
sobre uma que é basicamente a projeção desse sólido sobre o R2, tá? Existe uma região do R2, então não vou chamar, existe um subconjunto. Pensa que se você pega um sólido, por exemplo, uma coisa assim, você pega uma coisa desse tipo, você pode, esse objeto tridimensional aqui, você poderia calcular o volume dele usando uma integral tripla, quando você integrar sobre todo o sólido a função constante igual a 1, ou você poderia olhar para a projeção aqui no plano xy e integrar uma função f de xy, então eu vou chamar isso aqui de baixo de, sei lá, um π de e. π de e significa projeção de e, tá? Projeção sobre o R2 da função que você tem que determinar. E aí vai ser em relação ao elemento de área. Isso é uma questão, acho que essa é uma questão que está no livro texto de vocês, e ela aparece na parte de coordenadas polares. Mas não tem o menor, não existe nenhuma regra de como você tem que resolver se é por coordenadas polares ou coordenadas cilíndricas. O que eu estou dizendo é que, em geral, funciona nos dois casos, tá? E você pode usar o que você achar mais interessante, porque no final das contas vai ser a mesma coisa. Então vamos tentar entender mais ou menos essa região de integração. Primeiro, vamos tentar encontrar as limitações para as variáveis. É claro que x e y vai estar em coordenadas polares, né? Independente de eu resolver desse jeito ou desse jeito, eu sei que o x e o y é mais interessante eu olhar assim, né? Isso daqui vai ser ρ quadrado. Então eu vou usar essa substituição trigonométrica, que é basicamente a que diz que x é ρ cosseno de θ e y é ρ seno de θ. Tá bem, e aí eu preciso limitar essas variáveis. O que a gente tem? Eu tenho que os limitantes, eu tenho x igual a 0, z igual a 0 e eu estou no primeiro octante. O que significa estar no primeiro octante? O primeiro octante do R3 é aquele onde x, y e z são positivos. Então, primeiro octante é basicamente o conjunto dos x, y e z do R3, onde todo mundo é maior ou igual a 0. X, y e z são maiores ou iguais a 0. Então isso é uma primeira limitação, e essa limitação acaba definindo a limitação para o θ, né? Porque se eu estou no primeiro octante, o meu θ vai variar até quanto? Dentro do primeiro octante, a gente vai ter θ variando de 0, que é quando eu estou sobre o semi-eixo x positivo, até o semi-eixo y, né? Porque quando eu passo para lá, o y ficaria negativo. Então eu dou um quarto de volta, se uma volta é 2π, um quarto de volta é π sobre 2. Então eu tenho essa limitação, essa é a primeira. A segunda limitação vem do fato, agora eu quero limitar o ρ, né? Não tem nenhuma restrição do ρ ser 0, observe que o ponto 0, 0, 0 está dentro do meu objeto, do meu sólido de integração, então o ρ começa no 0. E ele é limitado pelo fato de que x² mais y² é igual a 1. Então tem uma circunferência aqui que o limita, que é a circunferência de raio 1. Mas o que acontece com... Bem, e aí, quando você chega nessa parte, você vai observar que ou você precisa da função f de xy, só que agora em ρ e θ, porque eu vou integrar em coordenadas polares, ou você precisa de limitações pelo z, né, se for fazer com integral tripla. O que acontece com o z? O z é maior ou igual a 0, porque esse plano aqui é uma barreira para ele. E a outra barreira para o z é o y, né?
Você tem um plano, eu vou desenhar no outro quadro depois, mas eu só estou tentando observar para vocês que, em geral, o desenho não é tão necessário assim para você visualizar. O que barra o z, além do plano z igual a zero, é o plano z igual a y. Só que eu não estou usando as coordenadas y, então estou dizendo que z é menor ou igual a quem? Rho seno de θ, porque esse é o y, quando eu vou para coordenadas polares ou cilíndricas, tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa esse quadro aí, por favor. Estou dizendo que se você fizer a integral tripla nessa região do R3, ou se você fizer a integral dupla dessa função que limita superiormente o z, você vai obter exatamente a mesma coisa. Esse volume de E, ele pode ser calculado de duas formas. Estou numa região cilíndrica, eu poderia integrar o θ varia de 0 a π sobre 2. O ρ varia de 0 a 1. O z varia de 0 a ρ seno de θ. Eu teria que integrar a função 1, porque eu estou querendo volume. Quando eu quero calcular volume usando integral tripla, a única forma é que a função seja constante igual a 1. Eu fiz uma mudança de variável porque eu considerei coordenadas, nesse caso, coordenadas cilíndricas. Eu pago o preço do jacobiano e a função era 1, então pago o preço jacobiano. Quem varia aqui é o z, quem varia aqui é o ρ, e quem varia de 0 a π sobre 2 é o θ. Então, uma das formas de calcular é essa. Mas o que eu quero dizer é que isso daqui é totalmente equivalente, e é até meio óbvio, o seguinte, que em vez de integrar dessa forma, agora eu vou fazer o desenho. O que é isso daí? Eu estou pegando aqui um pedaço de um cilindro e estou considerando o plano, aqui é o z, aqui é o y, eu estou considerando um plano aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele bonitinho. Vai ser meio difícil, tá? Espera aí, só fazer assim, ele sobe aqui, sobe lá, tá. Se eu abrir um pouquinho mais, acho que fica melhor. Deixa eu ver. Tá. Não vai dar não, desisto. Desenhar tridimensional é meio complicado, essas coisas. Eu vou fazer assim. Ele é um cilindro que vem aqui e que aqui ele tem uma curva assim que o limita, tá? Não tá ficando bom não. É um cilindro cortado por um plano, tá? Então vou desenhar o cilindro mesmo. Considere esse cilindro aqui. Esse pedaço desse cilindro e tentem imaginar o que acontece quando eu corto com um plano, que é o plano sobre essa reta aqui, ó. Essa é a reta z igual a y. Pega isso e anda sobre aqui o eixo x, você vai ver que você tem um corte aqui. Era isso que eu estava tentando desenhar sobre o cilindro. Então essa é a região. Então, o que significa que eu posso simplesmente integrar esse plano aqui de cima sobre essa região, fazendo como integral dupla. Então, como integral dupla, isso é integrar de 0 a π sobre 2, de 0 até 1, essa função aqui de cima, porque o z igual a 0 já é a barreira para integral dupla, né? Eu sempre integro a partir de z igual a 0. Então, da função, que seria essa daqui, mostra aqui, por favor. Quem que é o limitante do z quando eu olho em coordenadas polares? Ρ seno de θ. Então, de ρ seno de θ, que é basicamente z igual a y, só que aí eu estou colocando em coordenadas polares, eu tenho que pagar um preço, de ρ dθ. E na verdade, quando eu escrevo desse jeito, fica parecendo que eu simplesmente integrei em z, porque é basicamente a mesma coisa. Por isso que as coordenadas cilíndricas, as coordenadas polares, em geral, são tão semelhantes, têm o mesmo jacobiano, porque é quando você consegue integrar em z primeiro.
Então, não vou fazer nenhuma mudança, tá? A integral disso é isso, e isso também poderia ser tirado da região de integração. Então, o que eu tenho que integrar é a integral de 0 a π sobre 2, da integral de 0 até 1, de ρ quadrado, seno de θ, dρ dθ. Aqui não tem mais nada para fazer, vale o corolário do teorema de Fubini, que me diz que eu posso integrar o θ de 0 a π sobre 2, o que depende de θ de 0 a π sobre 2, observe que aqui eu tenho seno de θ, e multiplicar pela integral, o zero está mais para cima, isso aqui é 1, tá? A integral de 0 a 1 de ρ quadrado dρ. A integral do seno menos cosseno de 0 a π sobre 2, que multiplica a integral de ρ quadrado, ρ ao cubo sobre 3, mas é de 0 até 1, vou fazer direto, tá? 1 sobre 3. O que vai acontecer aqui? Cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno é deitado, né? Então dá 0 aqui. Cosseno de 0 é 1, então seria menos 1, que dá 1, então 1/3. Ok? Eu entendi a semelhança da integral dupla com a integral tripla. Mas de onde iria sair esse ρ seno de θ na integral dupla? Daqui mesmo, tá? Porque qual que é a questão? Deixa eu reforçar um pouquinho essa pergunta aí do Matheus. É do seguinte, Matheus. É porque eu estou tentando melhorar meu desenho, mas não estou conseguindo. Mas vamos tentar de novo. Isso daqui, pensa que tem um plano aqui, ó. Tá? Esse plano aqui, que está cortando o cilindro. Vocês conseguem imaginar, né? No desenho não ajuda muito, mas tem um plano aqui que está cortando o cilindro, tá? Então pensa o seguinte, o que é essa integral como integral dupla ainda em coordenadas normais? O volume de E é a integral sobre essa região de baixo aqui, ó. Vamos chamar isso aí de um, sei lá, de um S, o que está na base, tá? Só a base. Eu tenho um cilindro, eu tenho uma base aqui. Então, a integral dupla sobre S, vou fazer em coordenadas retangulares. Quem que é a função? Z igual a f de x, y, que eu tenho que integrar. É esse cara de cima, porque z igual a 0 já é a barreira. Lembra que integral dupla é preencher com aqueles prismas, né? Que eu vou colocando. Quem que é essa função de cima? Essa função de cima é a função y. Por que essa função é a função y? Por causa disso aqui, ó. Z é igual a y. Z é igual a 0 é uma barreira de baixo. A barreira de cima é z igual a y. Então essa é a função. Então se fosse para integrar como integral dupla, eu integraria isso aqui. dA. Só que aí essas coordenadas são ruins, porque a região de integração ela é circular. Então é nessa daqui que eu faço coordenadas polares. Quando eu passo para coordenadas polares, eu obtenho 0, π sobre 2, 0, 1, mais y, lembra, x é ρ cosseno e y é ρ seno. Quando eu faço a mudança, não muda a função? Então eu substituo isso por ρ seno. Pago um preço do jacobiano, dρ dθ. Entendeu, Matheus? Ah, eu já tinha entendido. Na verdade, bem antes de eu terminar. Mas aí eu fiz até o final, porque talvez sua dúvida seja de outros colegas também. É por isso, Matheus. Tá bem? Ok, vamos seguir. 12h14, dá pra fazer muita coisa. Tá, eu quero... Nossa, desculpa. A voz saiu mais alta do que eu gostaria. Eu quero fazer uma que deve ter gerado bastante dúvida na lista. Espero que ela tenha sido sanada antes da entrega da lista, mas eu quero fazer esse exemplo antes de eu ir para as integrais triplas, tá? Eu preparei dois, mas por questão do tempo eu vou fazer uma aqui e faço uma outra na aula da quarta-feira, tá? São integrais desse tipo aqui, ó, pessoal. Vamos dar um exemplo aqui.
Então, acho que já é o exemplo 5, tá? A integral de 0 a 1 da integral de 3y até 3 de ex quadrado dx dy. Tá? Esse é um dos casos que, primeiro, exponencial de x quadrado tem primitiva? Existe alguma? A primitiva da exponencial de x ao quadrado é basicamente a integral, tá? Quando eu digo que ela não tem primitiva, o que eu quero dizer é que ela não tem primitiva em função de... Ela não tem primitiva como combinação de funções elementares, tá? Não existe uma função, não existe uma fão de x que seja combinação de funções elementares, e por funções elementares entendam polinômios, funções trigonométricas, funções exponenciais, logaritmo, todas essas funções que vocês conhecem por nome. Não existe uma combinação finita dessas funções, tal que você deriva e dá e a x quadrado. A primitiva de e a x quadrado é essa daqui. Isso via a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. As primitivas são dadas, bem, você coloca um t0 aqui, um t aqui, e elevado a x quadrado dx. Essa é a primitiva, tá? Tem isso aqui, vem da constante de integração, cada um desses t0 que você pôr aqui vai dar uma constante diferente, mas essa é a primitiva. É porque é desse jeito que se calcula mesmo, tá? Se vocês fizerem estatística em algum momento do curso de vocês vão se deparar com a curva normal, que talvez vocês já até conheçam por nome, que é uma coisa assim. Um chapéuzinho. Uma jiboia que comeu um elefante. Uma coisa assim, tá? Essa função, a menos de certos parâmetros, ela vem de uma coisa que, a única coisa que muda é que tem um menos ali, tá? Ela tem parâmetros. Ela tem parâmetros que faz com que aqui embaixo, de menos infinito até mais infinito, essa integral dê 1. E aí ela precisa de alguns parâmetros, raiz de π, algumas coisas que aparecem, mas basicamente a integral dela vem daqui. Ela é extremamente importante para a estatística, porque para calcular distribuição, para considerar, sei lá, qualquer estudo estatístico que leva em consideração um grupo muito grande de pessoas, ele se modela a probabilidade de determinada coisa acontecer, sei lá, a probabilidade de uma pessoa ter entre 1,80 m e 1,90 m. Então, a menos de mudar aqui os parâmetros, seria a área sobre uma região desse tipo. Só que essa integral não tem primitiva, não tem uma primitiva elementar. E aí o que você tem que fazer é que existe o cálculo numérico que calcula isso basicamente preenchendo lá com retângulos ou com trapézios integrando, tá? Então ela não tem. Isso é muito importante. Muito importante saber que não tem, tá? Uma vez eu já vi professor tava tentando fazer um concurso para substituto errando esse tipo de coisa, então é uma pergunta que pode não ser imediata, mas não tem não, tá? Também não é fácil de provar que não tem, mas não tem. Então, é claro que não dá para resolver desse jeito, né? Esse é aquele caso semelhante a do seno quadrado, do cosseno quadrado, não dá para fazer desse jeito. Tá, o Eduardo falando que vai para o YouTube, tranquilo. Então, o que você tem que fazer, né? Você vai precisar mudar a ordem de integração. Se está pedindo para integrar e não é uma pegadinha, então é porque você vai precisar trocar a ordem de integração. E isso vocês fizeram na lista, mas pode ter ficado um pouco confuso. Vamos fazer de novo. Como é que você faz isso? Você vai ter que entender mais ou menos qual que é a sua região de integração. Observe que o y varia de 0 até 1, né? Então você tem aqui 0, o 1 aqui. E como que o x varia? O x varia superiormente, tem uma barreira no 3. Então tem uma barreira aqui. Então o x
E inferiormente ele varia de x igual a 3y, né? O que é essa reta? Essa é a reta que quando x é 0, o y é 0, e quando o x é 3, o y é 1. Então é uma reta que passa pelo 0, 0. Então observe, 0, 0 satisfaz e 3, 1 também satisfaz. Então 3, 1 aqui também satisfaz. Então tem uma reta aqui. O que significa, quando você fecha, lembra que a barreira superior, ó, o x, ele é menor ou igual ao 3, por causa disso, e maior ou igual a 3y. Significa que essa é a barreira superior do x, essa reta aqui, esse segmento de reta é a barreira inferior, e a minha região de integração é essa. Então isso é o processo contrário, é o processo onde eu te dou os limitantes de integração e você precisa entender como que é, porque você vai precisar inverter. Beleza. Desse jeito não dá. Então a única tentativa, se funcionar, é mudar a ordem. Então mudar a ordem é o quê? É pegar a mesma região e em vez de parametrizar com o y solto, você deixa o x solto. Quando o x está solto, você tem o x variando de 0 até 3, né? É o que o desenho está dizendo. Isso aí você pode usar o desenho, ou você, bem, pode usar a álgebra, mas aqui talvez o desenho até seja mais simples, tá? E você precisa limitar o y. Bem, o limitante inferior do y é o 0, né? Porque você sempre está saindo daqui e batendo aqui em cima. Para encontrar a outra, você inverte essa daqui, por exemplo. Quer dizer, essa aqui, por exemplo, não, né? Tem que ser essa. Você quer o y em função do x, o y é x sobre 3. Então, 0 e x sobre 3. Quer verificar se é essa reta mesma? Joga nos pontos. Quando x é 0, y é 0. E quando x é 3, y é 1. Então, tá bom. Então, esse intervalo de integração, essa região de integração, é equivalente à anterior. Isso daqui é igual à região y variando de 0 a 1 e x variando de 3y até 3. Então são a mesma coisa. Representa a mesma região mapeadas de formas diferentes. Quando você tem a nova, você pode mudar a ordem de integração respeitando o mapeamento que você fez. Então a integral de 0 até 1, na integral de 3y até 3 de e a x quadrado dx dy é igual à integral de... é esse aqui mesmo. É igual... deixa eu pegar aqui. A integral de... estou deixando o microfone para fora. É igual à integral de 0 a 3 da integral de 0 a x sobre 3 de e a x quadrado py dx. E observe que esse tipo de mudança não tem um preço a ser pago, né? Você só mudou a ordem de integração, você está usando o teorema de Fubini, tá? É só porque você conseguiu mapear de forma diferente, então é direto. Aí você integra, bem, pelo menos a primeira integral você ganhou, né? Você não conseguia nem começar, agora você consegue dar um passo. O que você vai fazer? Integrar isso daqui em relação a y, mas em relação a y, e a x quadrado é uma constante. Então isso aqui fica x sobre 3 de e elevado a x quadrado dx. Aí melhorou bastante, porque isso daqui você pode usar. Tá, isso daqui se integra como? Substituição, tá? A substituição, bem, o problema é que esse x quadrado aqui eu não sei integrar, mas se fosse 1 eu conseguiria. Então chama u de x quadrado, o que implica que du é igual a 2x dx
Você não tem 2x dx, mas você tem x dx, então toma du sobre 2, bota um 2 aqui que fica x dx, e x dx você tem, né? Então faz isso aqui lá no canto lá, mas não faz na cadeira não, para não riscar as cadeiras. E vem para cá. Bem, vai ter um meio que você vai colocar aqui e tem um terço que você já tinha. Então eu vou colocar tudo para fora, é 1/6 de 0. Aí tá, aí tem que tomar um cuidado aqui, porque você está numa integral definida e você fez substituição. Eu vou até fazer um pouquinho mais calmo, tá? Para os colegas que estão um pouquinho atrasados no conteúdo, vamos reescrever o que acontece. Bem, esse 1/3 aqui eu já posso tirar. Então vou considerar que tem 1/3 aqui que eu vou tirar. Vai ficar de 0 a 3, x elevado a x² dx. O que eu estou fazendo? Estou pegando x dx e trocando por du sobre 2. Então vai ficar 1/3 da integral. Só que quando você faz integral por substituição com uma integral definida, você tem que aplicar a sua função u, que na verdade é um u de x, né? É isso que eu estou dizendo. Você precisa aplicar ela no limitante inferior e no limitante superior, tá? Porque senão fica errado. E aí você troca x dx por meio, então aparece um 2 aqui. Em vez de e elevado a x² vai ficar e elevado a u. O x você juntou com o dx e virou o du sobre 2, o meio já está aqui. Ok? Só para ficar claro o que eu estou fazendo. Agora sim, posso colocar esse 2 do lado de fora, vai ficar 1/6 da integral. U de 0 é 0 ao quadrado, então dá 0. Mas U de 3 é 3 ao quadrado, que dá 9 e elevado a U du. Bem, a integral da exponencial é ela mesma, e aí feito isso você não precisa voltar, tá? Então é e elevado a U de 9 até 0, isso dá 1/6. Escrever aqui embaixo é um pouquinho difícil. 1/6 e elevado a 9 menos e elevado a 0, que é 1, então e a nona menos 1, ok? Deixei no quadro um pouquinho. Todo mundo entendeu? Essa daí é uma semelhante ao que aconteceu lá na lista de vocês, faz desse jeito. Alguma dúvida? Observa que o passo-chave, né, a dica de que você vai ter que fazer isso, é você bater o olho na integral e ver que você não consegue resolver nem o primeiro passo, né? Você não consegue nem começar. Então, se você não consegue nem começar, significa que você, se é possível, tem que ser na ordem contrária. Quase sempre isso vai acontecer, você vai ter uma função aqui dentro que você não consegue integrar no elemento diferenciável que está, mas você vai perceber que se você trocasse a ordem, se torna uma constante. Aquela parte complicada se torna uma constante. Então você consegue ganhar o passo seguinte, tá? Então é isso. Temos ainda 20 minutos, vamos fazer uma integral tripla. Já fiz em coordenadas... Já fiz pelo menos uma em coordenadas cilíndricas, meio que disfarçada de uma integral em coordenadas polares. Vamos fazer uma em coordenadas esféricas. Mas na quarta-feira a gente continua, faz mais aplicações, inclusive, tá? Não, vou fazer uma um pouquinho mais elaborada. Essa aqui. Tá bem. Não, essa daqui o tempo não vai dar não, vai ter que ser uma mais simples mesmo. Tá, eu vou deixar para fazer coordenadas esféricas na quarta-feira, porque os exemplos que eu preparei aqui, eu quero fazer uns exemplos um pouquinho mais elaborados com vocês, e aí vai acabar dando um pouquinho de trabalho. Vamos fazer uma mais tranquila aqui. Vamos fazer um pouquinho de integral tripla, eu vou calcular... Só um minuto, pessoal. Tô querendo uma que encaixa bem no tempo. Eu preparei um monte de integrais, mas 20 minutos não temos aqui que não vai funcionar.
Tá, vamos fazer uma de aplicação. Acho que dá. Hoje eu determino a massa. Se der tempo, eu tento calcular o centro de massa. Se não, a gente continua nesse exercício no comecinho da aula da quarta, tá? Então, exemplo, acho que agora eu estou no 6. Acho que eu fui um pouco empolgado. Eu preparei 13 exemplos, agora que eu estou no 6. Vamos lá. Era 13 para hoje mesmo, mas não dá tempo. Determine a massa. É porque integração não tem jeito, né? O único jeito, não tem outra opção. O único jeito de aprender é fazendo muitos exemplos, ganhando experiência. Então, quanto mais exemplos, quanto mais exercícios a gente fizer, melhor. E aí eu tô pegando alguns que vai um pouco mais na direção do que eu quero cobrar na avaliação. Determine a massa e o centro de massa. Do sólido S limitado pelo paraboloide Z igual a 4x² mais 4y² e pelo plano Z igual a A, se S tem densidade constante K. Tá, um pouquinho aplicada. Rapaz, que isso, Cícero? Cícero falou que semestre que vem vai estar todo mundo aqui de novo. Acho que tem algumas pessoas que não estão concordando com você não, viu? Inclusive já tem um pessoal aí que até passou. tem uns aí que somando as notas já passou já. Tá aqui só pra garantir melhorar o conceito. Dá pra salvar, tá? Dá pra salvar sim. Se vocês pararem pra pensar, essa avaliação na média de vocês, essa continha eu já falei algumas vezes, mas essa avaliação, se vocês gabaritarem ela, né, ela soma 3,6 na nota de vocês. Ou seja, só com ela você já quase passa. Se você tiver feito as outras atividades e conseguir gabaritar essa prova, você passa praticamente só com isso. O que você vai precisar, se você lá aquele pedacinho lá de nota tiver pelo menos 1,4, eu lembrando uma coisa, tá, pessoal? A nota de vocês da sessão de monitoria, a nota de monitoria de vocês ainda não apareceu lá. A equipe de monitoria deve fazer a atualização essa semana. Então tem uma nota lá para ser somada da atividade de monitoria, que se eu não me engano, se vocês fizeram as duas atividades de monitoria, vai dar um 0,6 lá a mais, tá? Então só se você tiver feito essas atividades de monitoria e a prova, você já praticamente passou. Então, bem, é claro que tem que tirar uma nota boa na prova, né? Mas o que eu quero dizer é que a maioria não, né? Mas dos que tem acompanhado, tem boas notas lá, dá para passar, tá? Levando em consideração que a média da prova passada foi 5 e pouco, então se manter a média já vai ter uma boa aprovação, tá bom? Professor, a minha lista da virada ainda não apareceu. Tá, a lista da virada acho que já era para ter computado. Se ainda não apareceu, a minha sugestão, Lian, é que você envie um e-mail, tá? E de preferência no e-mail, se você puder mandar a cópia, talvez não foi considerada. Manda já uma cópia da lista, porque eu acho que essas não tenho certeza, mas eu acho que as notas da lista da virada já eram para ter entrado de todo mundo, tá? Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Notas que vocês observarem que está faltando, que não seja a nota das sessões de monitoria. Nota das sessões de monitoria, de fato, só vai surgir, imagino que no decorrer dessa semana. Mas se for nota de algum estudo dirigido que vocês fizeram, não está aparecendo,
escreve o e-mail e manda, tá? Para verificar isso de preferência essa semana, essas pendências todas. Tá bom, vamos ver o que dá para fazer aqui. As coordenadas, com pouco tempo, vai ter que ser mais rapidinho, né? Vamos calcular pelo menos a massa. A densidade é constante. Vale 1K. A região é dada pelo paraboloide. Para não dizer que eu nunca desenhei um paraboloide, né? Na verdade, acho que o que eu mais desenhei é porque ele é mais fácil, né? Para dizer que eu nunca fiz um paraboloide na sala, tá feito aí. É o paraboloide 4x². E o plano z igual a A. Então vai ter um corte aqui. Eu preciso encontrar qual que é o cilindro, né? Isso aqui é coordenadas cilíndricas. Sempre que você tiver ali um x², y², vocês vão observar que a tendência é polar ou cilíndrica dependendo do problema. Dá para usar polar aqui? Não, tá? Porque para usar as coordenadas polares, você precisa conseguir integrar só com a região de baixo. Só que observe que você tem uma densidade que você está considerando. Você quer um centro de massa. Então no centro de massa principalmente, você vai ter que integrar em relação aos momentos, plano XY, plano YZ e tudo mais. Então tem que ser cilíndrica, tá? Isso aqui não é um caso que dá para você reduzir de imediato a uma integral dupla. Você vai acabar reduzindo quando você fizer as contas. Então, o plano z igual a A, você tem um plano z igual a A, ele serve exatamente para você encontrar o raio do cilindro. Porque ele é a barreira. O cilindro, o raio começa no zero e vai até essa curva de nível aqui, que é uma circunferência, e é uma circunferência dada por A é igual a 4x² mais 4y². Então, bem, você pode dividir tudo por 4 para ficar daquele formato mais clássico. Então, A sobre 4 é x² mais y². Extrai a raiz, o A é positivo, não escrevi aqui não, mas o A é maior do que zero, senão não faz nem sentido. Então isso aqui vai ficar raiz de A sobre 2, x² mais y². Esse é o ρ, tá? O raio máximo. Então o ρ vai variar até aqui. Estou indo um pouquinho rápido, só para a gente conseguir fazer pelo menos a massa, tá? E começa no zero. Então é esse cilindro aqui, tá bem? O θ está solto. O θ está solto, ele varia de 0 a 2π. E o z são coordenadas cilíndricas, o z não muda. O z começa no zero e vai até o A, tá? Então essa é a região de integração. E essa é a densidade. Então a massa vai ser bem rapidinho, né? Uma integral relativamente simples. Então a massa é a integral. Massa sempre é a integral sobre o objeto, da densidade, elemento diferenciável de volume. Estou fazendo mudança de variáveis, então vai ficar o ρ, o θ, variando de 0 a 2π. O ρ variando de 0 até pera, tem um probleminha aqui, pera aí, desculpa, deixa eu ver. Tem um problema aqui, tá? Só deixa eu corrigir aqui. Acho que alguém... Não, professor, a minha ali... Tá. Só teve um errinho aqui, pessoal. Fazendo na pressa. Bem, tem uma barreira embaixo aqui, né? Observem que o limitante superior sim é o A, mas eu só estou integrando sobre o paraboloide, então ele bate aqui no paraboloide, tá? Então o limitante inferior é x² mais y², que em coordenadas polares dá ρ², tá? Porque senão é como se fosse o cilindro todo, eu não estou integrando sobre o cilindro todo, eu estou integrando só nesse paraboloide. Então só corrigindo aí. E aí... o ρ, de fato, é de 0 até raiz de A sobre 2, mas o z, ele tem essa barreira embaixo, que é o ρ², e em cima é o próprio A.
A densidade é constante igual a K. Essas integrais me dão a ordem dos diferenciais, dz. Ah, tá. Tem que pagar um preço, porque eu passei para coordenadas cilíndricas, então tem um ρ aqui, dz, dρ, dθ. Bem, o que dá para fazer? O corolário do teorema de Fubini permite separar pelo menos o θ. Não dá para separar o outro por causa dessa dependência aqui do ρ. Então vai ficar integral de 0 a 2π em θ, que multiplica a integral de 0 até raiz de A sobre 2. E aqui eu integro em z. Observa que não tem z aqui, se comporta como uma constante. Eu posso colocar aquela constante de integração K, quer dizer, aquela constante da densidade do lado de fora. Vai ficar ρ vezes z, porque ρ é uma constante quando eu olho em relação a z. Então vai ficar ρ que multiplica A menos ρ quadrado em ρ, né? Ok? Calculando aqui vai ficar K 2π. E aqui agora em ρ, A vezes ρ integrado em ρ vai ficar A ρ quadrado sobre 2 de 0 até raiz de A sobre 2. Menos ρ ao cubo. A integral é ρ à quarta sobre 4 de 0 raiz de A sobre 2. Bem, isso vai dar K 2π. Elevando ao quadrado aqui vai ficar A sobre 4, que sobre 2 fica A sobre 8, A quadrado sobre 8. Menos, elevando a quarta, vai ficar A quadrado, né? Porque é a raiz quadrada A quarta. Então, A quadrado sobre 2 à quarta, 16. 16 sobre 4, 64. Então, A quadrado, 64. De novo, verifiquem as continhas. Estou fazendo de cabeça e eu sou bom de errar, né? 8 menos 1, 7. Então, 64 divide por 2, 32. K, π. Tem um 7 aqui, A quadrado. Então essa é a massa, se eu não tiver errado conta, eu só somei e fiz as continhas aí, tá? Verifiquem se as contas estão certas. Eu tô com a cabeça meio ruim. Essa é a massa. Vamos pelo menos encontrar um dos momentos, né? Para encontrar o centro, vamos fazer um dos momentos aqui. Essa manipulação que o senhor fez com o termo A ficou meio confuso. Não seria... Tem umas perguntas aqui para trás, peraí. Não seria 4ρ quadrado. 4ρ quadrado... Ah, é verdade. Isso aqui dá, fazer na pressa e não olhar. É porque o que limita ele por baixo seria 4ρ quadrado, né? Porque aqui não é x quadrado, y quadrado, é 4... x quadrado mais y quadrado, que dá 4ρ quadrado. Essa é a parte fácil de resolver, porque se o limitante do z é esse, é só colocar um 4 aqui, vai fazer aparecer um 4 aqui, que, bem, vai cancelar esse 4, e aí vai ficar 16 aqui. Como cancela o 4? Porque vai ficar 4ρ ao cubo, que a integral é simplesmente ρ à quarta, porque o 4 cancela embaixo, aqui em vez de ficar 64, ficaria 16, eu já faço a continha do A. E aí, só para corrigir aqui. Bem, aí A quarta, raiz quadrada de A quarta, A quadrado, 2 à quarta, 16. Essa aqui é mais fácil, né? Porque vai ficar A quadrado sobre 16. E aí fica 4
π a quadrado sobre 8, que vai ter um 16 embaixo, com aquele 2 simplifica. Agora deixa eu falar da manipulação com A. A manipulação com A foi a seguinte, vamos aqui. Como que é a figura que eu estou integrando? Saulo, entendeu, né? Eu que tinha feito a conta errada. Agora só em relação à manipulação do A. Qual que é a região de integração? Tem um parabolóide aqui. E você está vindo até a altura do plano Z igual a A, tá? Então, o que eu preciso para delimitar o A, para delimitar a região aqui, o cilindro no qual eu vou considerar, é entender qual que é esse raio. Bem, esse raio vem do fato de que A... Observa que cada plano que você corta aqui, você tem uma circunferência centrada na origem. Então, quando você usa z igual a A nessa equação, você fica com A é igual a 4x² mais 4y ao quadrado. E aí o que eu fiz foi simplesmente escrever isso na equação clássica de uma circunferência, né? Somando só x² com y², eu dividi tudo por 4, extraí a raiz. Tá bem? É essa a pergunta, Matheus? Da onde que veio esse A? Bem, e aí o que vai acontecer? O Z, acima, ele é barrado pelo A, porque tem esse plano cortando aqui, e embaixo ele é limitado pelo parabolóide. Tem um parabolóide aqui que não deixa, por exemplo, um ponto aqui eu não posso considerar, porque ele está abaixo do parabolóide, e eu quero limitado pelo parabolóide, pelo plano Z igual a A, tá? Então foi só isso aí que eu fiz. Ficou claro, Matheus? Entendi. A raiz quadrada é porque eu queria escrever como uma equação clássica, né? Porque geralmente a gente faz isso quase que sem perceber, né? Quando eu falo assim, x² mais y² igual a 9, você não coloca o ρ para variar de 0 a 9. Você coloca o ρ para variar de 0 a 3, né? Porque o raio está elevado ao quadrado também. Isso é um erro também clássico, tá? Mas menos clássico do que os outros que eu já disse. Mas, às vezes, na correria de tentar terminar rápido, como eu mesmo, a equação está assim, e aí você vai lá e faz isso. Tá errado, tá? Porque tem um quadrado aqui. Geralmente erram mais quando não é um quadrado perfeito. Quando é um quadrado perfeito, geralmente a pessoa lembra que eu estou elevando o número ao quadrado. Mas geralmente quando eu coloco assim, aí a pessoa vai lá e coloca o ρ para variar de 0 até 3. Esse daqui é mais clássico do que o do 0 a 9. Aí coloca isso daqui. E tá errado, tá? Porque tem uma raiz aqui. A equação da reta é x² mais y², a da circunferência é x² mais y² igual ao raio ao quadrado. Tá bem? Pessoal, é isso. Bem, o que eu vou fazer? Na quarta-feira, a gente ainda precisa resolver questões de integral em coordenadas esféricas, né? Eu vou fazer isso e aí eu vou tentar parar os exercícios que eu trouxe mais ou menos na metade da aula, e aí eu abro para vocês perguntarem coisas particulares. Talvez um pouquinho antes. A ideia era que eu conseguisse fazer um exemplo de cada uma hoje para deixar a quarta-feira mais aberto para as dúvidas que forem surgindo, mas eu termino em 20, 30 minutos da aula da quarta-feira, e aí eu deixo espaço para vocês, tal questão da lista, tal questão da atividade de monitoria, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, e aí eu vou tentando responder desse jeito, tá? É porque eu queria dar alguns exemplos, que se eu deixar só as perguntas, acaba que a gente pode divergir muito do tema mesmo da avaliação. Tá certo? Pessoal, é isso. Uma boa tarde para vocês. Eu espero que seja uma boa semana. A gente fechar esse curso aí com chave de ouro, tá? Bom almoço a todos e até mais tarde.